Bom dia, meus irmãos. Boa noite ou boa tarde, dependendo da hora em que vocês vão assistir esse material que nós estamos gravando agora. Eu sei que ele vai ser exibido numa programação noturna, mas depois também vai ficar disponível em outros horários, né? Então, boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo do momento em que nós entrarmos em contato. Hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre um tema muito interessante, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo agora, que é o Consolador Prometido. E é interessante porque a humanidade realmente está precisando de consolo. Nós temos muitos sofrimentos em curso, temos guerra, temos perda do seu país, né, com as migrações em massa. Nós temos os refugiados, nós temos os doentes, nós temos o desemprego, temos a perda do movimento, que há muitas pessoas que já não conseguem mais caminhar, não conseguem executar as primeiras coisas básicas da vida, né? Nós temos também os relacionamentos conturbados, as tristezas do dia a dia. Então é um pacote bem grande, né? Um caldeirãozão de bruxa, onde as dores e os sofrimentos estão sendo fervilhados, né? Trazidos à tona para que nós possamos fazer a nossa transição para um mundo de regeneração. Essa passagem em que Jesus promete um consolador é quando ele reaparece depois da crucificação, ele ressurge, né, ou ressuscita, na linguagem utilizada no texto bíblico, e fala com os discípulos antes de subir aos céus, né? E ele diz que enviará um consolador prometido. E esse consolador vai acalmar todas as dores, vai resolver todos os problemas que ele não havia conseguido resolver naquele tempo, quando ele veio até o planeta Terra em pessoa. E por que ele precisaria prometer um consolador, já que ele é o espírito que toma conta do nosso planeta? Por que ele não conseguiu consolar naquele instante, já em larga escala, as pessoas que aqui moravam? É uma pergunta interessante e vamos ver por que então. O planeta de expiação e provas que nós somos estava ainda numa etapa muito primitiva. As pessoas não compreendiam as leis morais, as leis que regem o universo. Muitos não tinham alcance intelectual para pensar sobre essas questões e a maioria completa tinha pouco alcance moral para pensar sobre isso. Ainda valia a lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente. Aquilo que você me fez de mal, eu vou fazer para você, e assim, numa cadeia interminável que não deixava o sofrimento ser destruído e entrar num outro ciclo. Era preciso que as naturezas e as causas, as consequências dos sofrimentos fossem explicadas de uma maneira lúcida, de uma maneira clara, inteligível, para que realmente a dor e o sofrimento pudessem ser consolados. Porque o consolo não vem de uma mentira. Se a gente leva uma criança, um adulto, para fazer um procedimento médico, em que vai haver anestesia, agulha, corte, a primeira coisa que a gente pergunta é: vai doer? Vai doer. E tem muita gente que diz: não, vai doer não, é uma coisinha de nada. E nós não somos ensinados a lidar com a verdade. E a maior dor é a da mentira. O maior sofrimento é o que a mentira pode provocar. Então, naquele momento em que Jesus veio, ele veio dizer que havia um outro modo de organizar a lei, como ela era conhecida naquele instante,
e que depois nós passaríamos da fase da lei, que pede simplesmente uma obediência, para uma fase de compreensão, onde as dores seriam explicadas e aí sim o consolo verdadeiro viria, né? Quando Jesus promete esse consolador, ele não está falando de alguém que vem nos dar um abraço e dar um tapinha nas costas, passar a mão na cabeça, com uma atitude condescendente para com as nossas dores e sofrimentos. Não é isso. O que ele está dizendo é: você vai ser capaz de compreender por que sofre. E quando vai sofrer, e de que formas vai sofrer, e de que formas também você pode sair deste ciclo de sofrimento e experimentar uma nova vida. Porque não existe nada pior do que a gente estar tentando sair de uma dor sem conseguir. Aí vem, toma um analgésico, não resolve, toma outro analgésico, não resolve, toma outro analgésico, não resolve. Faz um bloqueio cirúrgico, porque eu já vi isso, né? A dor é tanta que os médicos fazem uma cirurgia que bloqueia o caminho da dor no nervo e aí você para de sentir dor, mas também perde a sensibilidade. Então existem muitos riscos em a gente querer anestesiar as nossas dores e sofrimentos. Primeiro, porque eles têm um motivo. A gente não sofre sem razão. Ah, mas isso é muito ruim de escutar. Evidentemente que nós não queremos escutar. Porque na hora da dor, na hora do sofrimento, nós queremos resolver. Mas resolver não significa suprimir. Nós não podemos simplesmente bloquear o caminho da dor de uma maneira simplista. Nós precisamos sim entender onde ela tem origem para que nós mesmos possamos corrigir. Há pessoas que sofrem de dores agudas, sofreram uma fratura, sofreram uma concussão, sofreram uma contusão, uma batida, estão com uma infecção, uma inflamação, né? E aí as dores têm milhares de maneiras de se manifestar. E tem gente que sofre da dor crônica, aquela que não passa, né? De jeito nenhum. E de vez em quando tem um alívio, mas logo em seguida retorna. E quando nós não entendemos o porquê de estar doendo, provavelmente nós ficamos no ciclo repetitivo. Então a dor tende sim a se repetir e a continuar. Quando nós vimos com um analgésico, nós estamos tratando de uma situação aguda. Ai, passou, graças a Deus aquele remédio passou, né? Tem até aquele slogan comercial, né? Tomou o Doril, a dor sumiu, né? E é muito legal, porque a gente passa pelo momento do alívio, mas esse consolo é muito rápido, é muito efêmero, se a gente não entender por que doeu, né? Digamos que eu tenha tido uma enxaqueca por alimentação incorreta. Eu não identifiquei quais são os alimentos que estão me fazendo mal, vou repetir essa alimentação, a enxaqueca vai voltar. Eu não identifiquei que essa dor de cabeça seja porque eu fiquei nervoso, porque eu fiquei triste e não consegui me expressar. Toda vez que a gente não expressa uma emoção negativa que vem, né? Uma tristeza, uma raiva, um medo, nós temos a condição de somatizar isso e aí a dor pode se tornar uma dor crônica se nós não interrompermos esse processo. Então o que Jesus está dizendo é: eu não vim te dar um analgésico, eu não vim suprimir a sua dor, eu vim te mostrar que da maneira como você está se comportando, surgem muitas dores em consequência disso. E que existe uma outra forma de viver que é regida pelo amor. Mas para compreender isso na sua plenitude, você precisa de outras ferramentas que agora no momento não há como desenvolver instantaneamente. Então é necessário que você passe
por todo um período de aprendizado, várias vidas ainda, né? Daqui a uns 2000 anos, você já vai estar pronto, então eu mando para você a mensagem adequada para você entender o que é que está acontecendo e como sair disso. E aí nós vimos, né? Muita gente diz, o Consolador Prometido então seria uma filosofia, seria um conhecimento, seria uma prática mística, tudo, tudo junto. Porque na doutrina espírita nós temos os três, né? Nós temos a educação do pensamento, pelo pensamento filosófico que o Espiritismo nos traz. Nós temos a educação do conhecimento, aprendendo a considerar as leis divinas como parte das coisas que constroem, mantêm e equilibram o mundo natural no qual nós vivemos. E a prática religiosa por meio da meditação, da prece, do contato mediúnico, em que sempre nós vamos buscar oferecer aos irmãos desencarnados o melhor que tivermos. Então, esse tripé de filosofia, ciência e religião ilumina a nossa vida com outras cores, com outras luzes que qualquer outra doutrina, na minha opinião, não teria com tanta segurança. É claro que a fé de cada um vai se adequar ao nicho em que a pessoa vive naquele momento. E há pessoas que realmente não precisam de ciência, religião e filosofia para se sentirem consolados. Desenvolveram a fé em um nível maior do que o nosso e conseguem sentir, eu estou sofrendo porque Deus tem uma missão para mim, tem uma mensagem para mim e eu serei liberado quando for a hora. A pessoa se contenta com isso e é maravilhoso. Mas quando a nossa mente busca algo além, aí vem realmente o consolo esclarecido que a doutrina espírita nos fala. Então, é como se o médico dissesse, olha, você desenvolveu na sua gengiva um abscesso. Um abscesso é uma inflamação que tem dentro um pus e esse pus precisa ser drenado. Eu tenho que abrir a sua gengiva, tirar todo esse material, depois aplicar o remédio para que essa infecção sare e aí você vai ficar em repouso, vai aprender a comer outros alimentos que não inflamam o seu corpo e vai cuidar da higiene da sua boca para que esse problema não aconteça novamente. O Consolador Prometido vem como isso, como algo que explica o porquê do sofrimento, que mostra a origem dele e como ele pode ser resolvido em longo prazo e não imediatamente só. Não tomando um comprimido e passando dali algumas horas precisar tomar outro. É como se nós estivéssemos tomando o remédio verdadeiro, né? Aquele que cura a nossa alma. E curando a nossa alma, não existe mais dor. Quando o Consolador prometido é prometido por Jesus à multidão, ele provoca um impacto, né? Ele provoca esperança. Quer dizer que tudo isso que nós estamos passando tem saída, tem como a gente lidar com isso e virar uma outra coisa? Tem, com certeza tem. Mas é preciso que a gente aprenda com as lições que chegam, porque senão o Consolador vem, Jesus cumpre a sua promessa e nós permanecemos no sofrimento. No cumprimento de uma promessa, existe um contrato. Alguém diz que vai fazer alguma coisa e eu digo que vou esperar e aproveitar. Aí quem fez a promessa cumpre a sua parte, mas eu não fico atento. Eu não percebo que aquilo já chegou e eu fico, nossa, mas me prometeu e não cumpriu, me prometeu e não cumpriu. Quando na realidade a promessa já foi cumprida e nós é que não prestamos atenção. Não existe nada mais consolador para uma alma
do que saber que é imortal, que é eterno, que está destinada para o bem, para a luz, para o progresso. Não existe nada mais consolador do que saber que o nosso estado de ignorância, de atraso moral, intelectual, físico, mental, emocional, é passageiro, que nós caminhamos na direção de estarmos na perfeição. Isso consola em um nível que eu não consigo avaliar nenhuma outra coisa que provoque em mim o mesmo resultado. Na hora que eu estou passando por uma dificuldade muito grande, eu penso, gente, eu sou eterna. Isso vai durar muito pouco. Isso não quer dizer que eu não me abale, que eu não chore, né? Que de vez em quando eu não perca o controle. Com certeza isso acontece com todos. Mas quando nós temos a condição de lembrar dessa informação que já está gravada na nossa mente, o consolo vem mais rápido, né? Ele chega de uma maneira mais profunda e nós conseguimos um caminho para lidar com a dor, com o sofrimento de uma maneira mais inteligente, eu diria, né? Não existe nada mais consolador do que saber que mesmo o espírito mais empedernido, aquele que comete os maiores desmandos, aquele que mata, que mente, que comanda o crime, ele também é uma alma imortal que será perfeita, que vai se livrar de todas essas amarras da falsa moral, da arrogância, do orgulho, da petulância, da prepotência, do egoísmo e vai se vestir com as roupas da amorosidade. Tanto que Jesus promete no Sermão da Montanha que os mansos herdarão a terra e que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. É lá também que ele promete que os aflitos serão consolados. E não existe momento na Terra em que nós estejamos vivendo mais aflições do que agora. Existe um ditado popular da língua inglesa que fala que a hora mais escura é sempre antes do amanhecer. E é verdade. Nós estamos vivendo agora momentos muito escuros no nosso planeta. Mas por quê? Porque nós estamos fazendo um processo seletivo das almas que sabem se comportar com amor, com generosidade, mesmo diante das maiores dores. Nós precisamos compreender que o Consolador prometido também tem relação com aquelas palavras de Jesus: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis. É necessário que nós tenhamos abertura para procurar o alívio, porque tem gente que está morrendo de dor, mas não vai ao médico. Tem gente que sabe que está provocando um efeito ruim no próprio corpo e continua provocando. Então é necessário que a nossa alma esteja pronta para que nós vivamos o consolo verdadeiro. O Consolador prometido vem, então, em termos de novos conhecimentos, em termos de novas reflexões, em termos de novas práticas, para o nosso pensamento, para o nosso físico, para a nossa emoção, para a nossa vida social. Nós entendemos que progredimos em todos os aspectos da vida e não somente em um, e que é necessário fazer tudo em harmonia para que a nossa alma esteja em paz, o que equivale, no final das contas, a dizer que nós estamos consolados, né? Jesus também diz que vinde a mim, vós que sofreis, porque o meu jugo é leve. E nós procuramos sempre o caminho mais pesado, em vez de procurar o caminho que nos leva a nos livrar dos problemas de maneira profunda, com autoconhecimento, com disciplina, com amorosidade, buscando cumprir as palavras de Jesus. Então, meus amigos, o Consolador prometido já veio. Jesus já cumpriu a promessa dele. Nós é que precisamos nos apropriar de tudo aquilo que a doutrina espírita nos traz para que nós sejamos, enfim, consolados em nossas almas sofredoras. Que Jesus nos abençoe,
hoje e sempre, em todos os instantes de nossa vida.